Fala, gente, tudo bem? Voltando hoje aqui para falar uma coisa que tem me perguntado muito. Na verdade, foi uma notícia já da semana passada, mas dado o meu envolvimento, né, trabalhando, tipo, nessa área, principalmente trabalhando na empresa que criou o Metaverse, muitas pessoas têm me perguntado: "Ei, Jerry, o que que é esse Metaverse? O que que vai acontecer? Como isso vai mudar a maneira como a gente trabalha, como a gente interage? E qual o impacto que isso vai ter, principalmente na área de dados? Como é que a gente vai analisar isso, como vai ser o trabalho a partir de agora?" Uma coisa interessante, muito antes, talvez não muito antes, mas alguns bons 6 a 9 meses antes do Metaverse ser criado, dentro do meu trabalho, claro, por ser a empresa que criou o Metaverse, a gente tem testado algumas coisas que são relacionadas ao Metaverse. Por exemplo, tendo reuniões virtuais. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para vocês darem uma olhada, e basicamente muitas das reuniões, não todas, mas vamos dizer, uns 20% das reuniões que eu tive nos últimos tempos, foram reuniões em que a gente trabalha com mais ou menos algo assim. Vou compartilhar minha tela com você. E a gente trabalha mais ou menos assim. Então, como é que funciona? Principalmente por causa do Covid, a gente tem todo mundo trabalhando de casa, principalmente aqui na Austrália, até provavelmente começo do ano que vem, que a gente vai estar voltando para o escritório. Então, não teve um ambiente mais promissor para a gente começar a testar o Metaverse do que no próprio trabalho. Então, a gente começou a ter reuniões mais ou menos como você está vendo agora. E o que eu percebi é a facilidade que se tem hoje de você fazer uma reunião virtual. Eu não estou com meu óculos aqui, mas eu tenho um óculos VR e cada um dos funcionários que recebeu um óculos VR para fazer esse teste, na verdade, já tinha comprado o meu. E a gente tem essa reunião online, aí você faz as apresentações, você tem o seu próprio avatar, você monta o seu avatar antes, e antes de entrar na reunião, você se prepara com o que você vai compartilhar, e você pode usar o teclado e o mouse como você faz numa reunião normal. Mas um ponto interessante sobre o Metaverse que ninguém fala, é que o termo Metaverse, ele não é um termo novo. Muita gente pensa que foi algo que foi desenvolvido e que foi criado com o objetivo de algo extremamente inovador, mas não. O que acontece, deixa eu mostrar meu óculos para vocês aqui. Esse aqui é o óculos VR, e a gente simplesmente, claro, coloca o óculos e você tem todos os controles. Na verdade, o VR, você usa esse tipo de controle aqui. Mas quando você está numa reunião, você consegue utilizar o teclado e o mouse normalmente. Então, eu fiquei impressionado com a facilidade da gente estar criando e fazendo essas reuniões utilizando o óculos VR. Outro ponto interessante do Metaverse é que o Metaverse, ele não é um termo que foi criado pelo Facebook. Na verdade, eu vou compartilhar minha tela novamente com vocês. O Metaverse vem desse livro Snow Crash, do Neil Stephenson. Eu já li esse livro há um tempo. Um livro razoável, mas se você assistiu Ready Player One, que é um filme, acho que do Steven Spielberg, que é aquele cara que ele trabalha durante o dia e aí ele tem uma vida meio pobre, mas dentro do ambiente virtual ele é um tipo de um super-herói. Basicamente, para quem assistiu aquele filme, eu tenho fortes indicativos de que o filme foi baseado no Snow Crash. E por que isso é importante? Muita gente falou até, pô, acho que o Metaverse foi criado baseado, né, no que foi visto no Snow Crash. De fato, no Snow Crash, o termo que eles usam para esse ambiente virtual é Metaverse. Então, não é um termo novo que foi criado. No Snow Crash, só para dar um spoiler para quem quiser ler o livro depois, ou não quiser ler o livro, basicamente é um cara que ele tem uma vida normal, entregando pizza, ele é uma pessoa pobre, e de repente ele entra no Metaverse. O que acontece no Metaverse é que no Metaverse o mundo parece com algo mais ou menos assim. Opa, não assim. Aqui, Times Square. O mundo natural, não um mundo virtual, é um lugar assim. Os Estados Unidos se tornou um lugar extremamente comercial no livro, onde todos os lugares você só tem concreto e advertisement, você não tem mais praticamente plantações, você não tem praticamente natureza. O mundo é basicamente feito de concreto. Para escapar disso, o que eles fazem? Eles vão
para o metaverse. Eles criam esse metaverse onde eles tentam criar um ambiente simulado em que as pessoas conseguem escapar desse ambiente que existe natural, em que tudo virou propaganda, tudo virou consumismo, onde existe um grande gap social, e no metaverse o interesse é que as pessoas consiga ser um ambiente mais democrático dentro do metaverse. Mas adivinha só o que acontece? No metaverse, naturalmente, pouco a pouco, começam a ser criadas divisões de classes. As pessoas que não começaram muito cedo no metaverse acabam perdendo oportunidades e se tornando pessoas pobres dentro do metaverse. Você acaba tendo moedas e currency dentro do metaverse, e aí começa a separar as pessoas mais pobres da mais rica, começa a ser as pessoas que são exploradas e as que não são exploradas, e basicamente tudo que acontece no mundo real acontece de uma maneira exagerada dentro do metaverse. Então, claro que isso não é meu foco para falar aqui hoje, mas eu achei interessante trazer para explicar como o termo metaverse surgiu. Não sei se eles se inspiraram no termo que foi criado no filme para criar um metaverse, mas de fato é um termo que já existia, e o metaverse, na verdade, é uma realidade que já existia dentro desse livro, que depois acabou se tornando bastante comum dentro do filme Red Player One. Para quem não viu, vale a pena, é um filme muito interessante. Apesar dele tratar de uma maneira mais, digamos descontraída do que tratou o livro do Neil Stephenson. O interessante, o que vai mudar com o metaverse? Dentro do período do COVID, foi um período muito importante para o futuro do mundo digital. Importantíssimo. Não foi um período que foi criado para que se tornasse importante, mas muitas coisas que irão acontecer nas próximas décadas dificilmente aconteceriam ou aconteceriam na velocidade que elas vão acontecer se a gente não tivesse passado por esse período da pandemia. Por quê? Porque isso forçou as pessoas a ficarem dentro de casa e interagirem muito mais digitalmente. A gente viu o surgimento do Zoom, apesar da gente ter diversas outras ferramentas de comunicação online, o Zoom foi uma ferramenta que cresceu muito, inclusive as ações do Zoom, tipo, subiram mais de quase 10 vezes por causa da pandemia. A gente viu um grande crescimento do e-commerce, muitas empresas até que trabalhavam tanto virtualmente como com lojas físicas, fecharam as lojas físicas e foram exclusivamente para o e-commerce, e a gente viu essa transição que empurrou as pessoas, deu um empurrão para que elas entrassem nesse ambiente virtual e começassem a viver uma vida mais virtual. Não é por coincidência que surgiu o metaverse no meio, está surgindo o metaverse agora no meio de toda essa situação. Por quê? Porque é o momento mais propício para isso. O que está acontecendo com o metaverse agora é o que aconteceu com a internet no início dos anos 90. Pouquíssimas pessoas utilizando, começando a caminhar pouco a pouco, mais ou menos 95, 94, o que você via era tipo um começo bem lento da internet, com empresas entrando e testando. E é um período muito bom, mas muito perigoso ao mesmo tempo. Por quê? Porque é um período de experimentação. Quando a gente olha uma empresa que deu certo, por exemplo, você pega o próprio Facebook que deu certo, o Facebook, ele teve um momento ideal para surgir, para dar certo, por quê? Porque outras empresas como o MySpace, o Friendster e outros sites que tentaram trazer a mesma proposta já tinham falhado, e aí a gente já tinha aprendido com os erros desses sites para que a gente conseguisse desenvolver algo que realmente evitando os erros que já tinham acontecido. E aí você já tinha empresas bastante estabelecidas nessa época, como o Google, que já tinham delineado um caminho que seria um caminho que estava dando certo, que bastava você seguir um caminho parecido com o que o Google estava fazendo para que você obtivesse sucesso. É a mesma coisa no metaverse agora. A gente vai ter muitas empresas experimentando no metaverse. As pessoas que entrarem primeiro, não as pessoas, as empresas que entrarem primeiro no metaverse e conseguirem se estabelecer nesses primeiros 3, 4 anos, são as empresas que possivelmente vão ter os melhores resultados mais rapidamente. A gente vai ver um grande investimento dentro do metaverse, e eu estou falando isso como uma opinião pessoal do que eu acredito. E um segundo ponto interessante é assim, a gente não sabe se o metaverse vai funcionar. Por quê? Porque vão existir diversos metaverses. Agora o que vai acontecer, vai existir uma competição para saber qual metaverso vai funcionar. O Google provavelmente vai criar o metaverse deles, o Alibaba já falou que está criando o metaverse deles, e a gente vai ver outras empresas tentando criar um metaverse. E aí, uma coisa que eu aprendi ao longo dos vários anos trabalhando com internet, é que
nem sempre a opção mais óbvia vai ser aquela que provavelmente pode dar certo. A gente viu isso com o Zoom, por exemplo. A gente tinha diversas ferramentas de comunicação antes da pandemia e de repente surgiu o Zoom, que pouquíssimas pessoas falavam, ele era usado muito mais no ambiente corporativo ou no ambiente estudantil e de repente virou a ferramenta preferida para as pessoas se comunicarem online durante a pandemia. Então é a mesma coisa no Metaverse. E o que você precisa saber? O que vai mudar para a sua vida especificamente? Em primeiro lugar, vai aumentar muito a demanda por trabalho remoto. Por quê? Porque antigamente o trabalho remoto, apesar de você poder ter um VC, você poder compartilhar uma tela, ele tinha algumas dificuldades de interação. E o Metaverse vai trazer essa interação de uma maneira muito mais parecida com que é a interação no mundo real. E pouco a pouco, as empresas vão começar a se adaptar a esse tipo de interação. Se você pega nos Estados Unidos, eu acho que 4 milhões de pessoas no mês de abril deixaram o emprego nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles falaram, eu não quero mais trabalhar num escritório. Eu acostumei a trabalhar em casa. E o que aconteceu? Essas empresas viraram e falaram, bom, agora você tem que voltar para o escritório, já está todo mundo vacinado, as coisas já estão caminhando, volte para o escritório. E eles simplesmente falaram, não, eu vou aplicar para um trabalho remoto. Eu vi, por exemplo, em Orlando, outro dia, fazendo uma pesquisa por vagas, e eu vi que a grande maioria das vagas disponibilizadas para a cidade de Orlando, na Austrália, são vagas remotas de outros estados, não, a cidade de Orlando nos Estados Unidos, são vagas remotas de outras cidades nos Estados Unidos que estão dispostas a contratar gente de Orlando para trabalhar remotamente. Então, isso é muito bom. Por quê? Nesse sentido? Porque hoje você tem que trabalhar num lugar, e se, por exemplo, você mora no interior de Recife, ou você mora em Recife, e os salários em Recife são mais baixos, mas você é um cara extremamente inteligente, bastante capacitado naquilo que você faz, por morar numa cidade em que os salários são mais baixos, num lugar, numa região onde os salários são mais baixos, você acaba ficando limitado àquela região, aos salários daquela região, e por mais que você seja talvez muito melhor do que um desenvolvedor ou um programador em Berlim, na Alemanha, você vai estar ganhando 10 vezes menos do que esse programador em Berlim, na Alemanha. Com o Metaverse e com essa tendência do trabalho remoto que vai ser extrapolada com o Metaverse, o que a gente vai ver é que esses profissionais extremamente qualificados, eles vão poder estar em qualquer lugar do mundo. Então você vai poder ser contratado por uma empresa que está em Berlim, talvez eles vão até preferir te contratar, porque eles vão falar, bom, o cara está no Brasil, eu posso pagar um pouco menos do que eu pagaria para um trabalhador aqui, e você pode ser um funcionário, um profissional igual ou melhor do que um profissional que eles contratariam para a vaga em Berlim. Então é uma tendência que a gente está vendo e que vai crescer muito nos próximos anos, principalmente. A gente vai ver caminhando agora lentamente, mas no final dessa década a gente já vai ver bastante otimizado isso, que é uma tendência das pessoas começarem a trabalhar mais remotamente, principalmente daqui. A gente já vê o trabalho remoto crescendo muito, mas daqui uns 3 a 5 anos, quando eles melhorarem, deixa eu pegar aqui meu óculos de novo, quando eles melhorarem os devices, hoje é um trambolhão que você enfia na cara, né? A gente pega aqui, enfia o óculos VR, fica um trambolho na sua cara. Quando isso melhorar e for um device muito mais fácil de você utilizar e muito mais acessível às pessoas, com melhor qualidade, com melhor transferência, a tendência é que praticamente todas as pessoas utilizem esse device e a partir daí fica muito fácil expandir e crescer. Você vai ver muitas empresas operando exclusivamente no Metaverse. A tendência que eu acredito que vai acontecer é que exista uma moeda específica para esses Metaverse. Eu falo Metaverse, mas não especificamente o que está sendo criado pelo Facebook. Qualquer Metaverse que seja criado daqui para frente. Pode ser que eles criem uma moeda específica dentro desse Metaverse, que pode ou não ser trocadas por moedas no mundo real, mas que você vai consumir coisas dentro do Metaverse. Isso é importante por quê? Porque eles criam também uma nova economia. A gente viu recentemente, essa semana, o Quentin Tarantino, que é um dos maiores diretores de Hollywood, vendendo sete pedaços de vídeos de trechos, né, do filme Pulp Fiction e de outros filmes dele, que não foram para os filmes, não foram colocados no filme, vendendo esses pedaços de vídeo como NFTs, provavelmente por milhões e milhões de dólares. A gente vê NFTs sendo vendidas por milhões de dólares. Se eu colocar aqui a notícia aqui, NFT, vou colocar para vocês,
a mais cara que foi vendida, eu acho que teve uma NFT, a CryptoPunk NFT, vale 1 milhão, foi vendida. Então, assim, muitas pessoas estão criando essas NFTs, que são esses artes ou esses assets digitais. Um aqui eu estou vendo aqui que foi vendido por 19 milhões de dólares, e aí você cria um novo mercado de NFTs. Você pode criar sua própria NFT e vender online para alguém que estiver interessado em comprar o seu produto. Então, vai ser criado através desses metaverses também um novo tipo de mercados com novos tipos de produtos. E você, dentro do metaverse, você vai ter o seu avatar, como a gente viu. A gente viu aqui, compartilhar minha tela com você novamente, eu criei o meu avatar, infelizmente eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas isso aqui é um avatar que o cara criou e que ela criou também. A gente viu já, eu vi uma notícia essa semana que eles já estão desenvolvendo uma roupa que traz a mesma sensibilidade da pele, então você vai vestir, vai ser tipo uma luva, então quando a pessoa encostar em você dentro do metaverse, você vai sentir como você vai sentir no seu corpo. Então, se alguém te dá um abraço, você vai sentir como se fosse um abraço. É claro que isso ainda vai levar uns bons anos para ser não só desenvolvido, mas também para se tornar algo mais padrão. E mais aí o que é importante é que se você entrar rapidamente nesse mundo e você se preparar para essas tendências do que vão acontecer, é uma hora que a gente vai ver um divisor de águas muito grande, como aconteceu no começo da internet. A maioria dos profissionais, por mais avançados que eles fossem, por melhor que eles fossem naquilo que eles faziam, eles dificilmente evoluíram se eles não se adaptaram à tendência que acabou crescendo muito da internet no início, mais ou menos 92, 95, que começou a se popularizar, mas ela só estourou mesmo depois que a gente teve a internet de banda larga. No Brasil foi por volta de 2000, nos Estados Unidos já foi por volta de 97, 98, mais ou menos, que a gente tinha banda larga ali. É a mesma coisa que vai acontecer. Você pega hoje, mesmo profissões, por exemplo, um médico. Um médico, antigamente, ele ia, fazia uma cirurgia, voltava e ia embora. Hoje, a gente está vendo um grande diferencial dos médicos que conseguem operar através de robôs. Tem muitos médicos, principalmente aqui na Austrália, que eles operam através de robôs. Eu vi outro dia um negócio de cirurgia, e não é uma coisa incomum. Algumas cirurgias que você vai fazer, eles são operados por médicos que operam através de robôs. Por quê? Porque é muito mais preciso, eles têm uma precisão muito maior na cirurgia. O que vai acontecer com os médicos que se não se adaptarem a isso? Eles vão começar a ter salários menores, vai haver um diferencial entre esses médicos e os médicos mais adaptados. E por que isso é importante? Porque na sua profissão, e principalmente na área de Data Science Analytics, isso vai ser uma realidade absurda agora. Porque Data Science, as ciências de dados, ela só surgiu, só se tornou popular. Antigamente tudo era estatística. Por que de repente surgiu ciências de dados? Você pouquíssimo ouvia se falar de ciências de dados antes de 2010, por exemplo. Por que ficou tão popular ciências de dados depois de 2010? Porque a internet gerou o Big Data. A grande quantidade de dados que foi gerada através da internet precisou de um profissional extremamente capacitado para analisar, trabalhar essa grande quantidade de dados, saber como fazer a parte de data engineering first desses dados, de como organizar esses dados, como criar os data lakes, como desenvolver isso, e alguém extremamente capacitado para analisar essa quantidade enorme de dados que a gente não tinha antes. Com o metaverse, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma infinidade de dados, muito maior do que a gente já imaginou em qualquer outro lugar. Qualquer movimento que você fizer, se você permitir, é claro que vai ter regras de privacidade dentro do metaverse também, mas se você autorizar, tudo que você fizer ali dentro vai estar sendo tracked por algum sistema. Um sistema vai saber o que você faz no metaverse, onde você foi, com quem que você fala, com quem que você interage, quais são os seus interesses, muito mais do que é na internet agora, porque você vai estar trabalhando dentro desse tipo de ambiente. Então, para terminar, eu vou ler as perguntas agora, mas é que você precisa se preparar para o que vai acontecer agora no mundo em relação ao metaverse, e é bem possível, já é parte da minha realidade isso, eu já tenho algumas reuniões assim, mas é bem possível que isso comece a se tornar a sua realidade nos próximos 4, 5 anos, ou às vezes até menos. Por quê? Ainda está no que a gente chama de testing ground. Estão sendo testado, vendo o que funciona, vendo o que vai se tornar confortável. Ainda não é
algo extremamente fácil e confortável de você utilizar. E, por exemplo, um celular, por que que ele deu certo? Porque ele se tornou extremamente fácil e confortável de você utilizar. Quando eu trabalhei na Fairfax Media, ainda a maioria dos acessos dos websites vinham por desktop. O que que eu analisei na época, eu vi uma tendência, isso em 2013, 2014 mais ou menos, é que o acesso por mobile, por celular, ia passar o número de acesso por desktop. Na época eles tiveram que redimensionar e recriar todos os websites deles por causa disso, por causa desse insight que eu tinha gerado. E não deu outra. Um ano depois, literalmente um ano depois, a grande maioria dos acessos, a maior porcentagem dos acessos que a gente tinha nos sites, estava vindo de celular, e eu vi também a tendência para vídeo, e aí, consequentemente, também houve essa tendência das pessoas começarem a ver mais conteúdo de vídeo do que conteúdo apenas de texto. Por que que isso é importante? Porque a tendência que a gente está vendo agora é essa. À medida que isso aqui se tornar mais fácil de você utilizar, mais acessível e mais necessário, à medida que a empresa, hoje, por exemplo, teve um aluno meu que conseguiu um emprego de Data Science, primeira coisa que a empresa passou para ele, mandou um computador para casa dele. Por quê? Porque ele não consegue realizar aquele trabalho sem um computador, naturalmente. É a mesma coisa. Daqui a pouco as empresas vão estar mandando isso para o funcionário para que ele possa trabalhar de casa. Não é que você vai precisar estar usando isso aqui 24 horas por dia, mas você vai estar com algo parecido com um celular que você vai vestir, seja no olho, seja alguma coisa parecida com isso, e aí para reuniões específicas, para atividades específicas, para interações dentro da empresa, para reunião com o cliente, para diversas outras coisas, isso vai começar a ser utilizado à medida que isso for fácil de utilizar. Então, se preparem para isso. Deixa eu ver as perguntas aqui. Vou voltar lá do começo. Jerry, não poderia assistir a live, deixa eu ver aqui. Queria agradecer as dicas. Consegui um emprego na área de Data Analytics, o Jordan fala. Queria agradecer pela ajuda e dicas. Consegui um emprego na área de Data Analytics. Pô, legal, Jordan. Parabéns, cara. Eu sei que não é fácil conseguir um emprego nessa área, mas parabéns. Deixa eu ver aqui outra mensagem. Gabriel, Jerry, beleza? Te mandei uma mensagem no Zap, sou da turma atual de Data Analytics, agradeço muito pelo direcionamento e pelo curso também. Consegui um emprego na área de dados aqui no Brasil. Pô, Gabriel, desculpa, eu não vi a sua mensagem, parabéns. Hoje, essa semana passada, foi incrível, porque assim, a quantidade de aluno que conseguiu emprego, acabei de receber a mensagem de um aluno que eu até falei do computador aqui, que ele, vou mostrar a foto aqui do computador, ele me mandou hoje aqui que ele recebeu o computador da empresa, porque ele conseguiu um emprego na área de Data Analytics e a empresa mandou um computador para casa dele, falando, ó, vai trabalhar remotamente, olha o negócio do trabalho remoto. A empresa contratou ele para ser técnico de Machine Learning, trabalhando remotamente de casa. Então a gente vê essa tendência acontecendo. E Gabriel, parabéns, vou ver a sua mensagem, desculpa se eu perdi. Eu mudei de telefone recentemente, Rafael, pode ser que você tenha mandado para o telefone antigo, mas eu vou anotar aqui os seus detalhes e vou te contactar. Rafael, parabéns, cara, parabéns e obrigado pela confiança aí por ter feito o curso. O David fala, estou doido para fazer o curso e conseguir uma admissão. O David fala, Zuck já está colocando o cripto dele no seu meta. Vamos ver o que vai acontecer. O Jean fala, o curso já tem data de lançamento? Vai ser agora mais ou menos para o meio, para o final de novembro. Se você se pré-cadastrou, a gente manda uma mensagem para você. Matheus fala, Jerry, sou tech lead no Brasil, trabalhando com React. Tenho interesse em iniciar em Data Science. Estou lendo o Data Sequence e pensando em qual o melhor curso para me aprofundar. O que recomenda? Bom, Matheus, naturalmente eu recomendo o meu curso. Tem o link para você se pré-cadastrar para receber informações aqui no canal. Dá uma olhada ali. O Edson fala, boa noite, qual o link para o seu curso? Eu vou colocar aqui nesse vídeo depois, mas em alguns outros vídeos, se você entrar em vídeos de Data Science Analytics, tem um link para você se pré-cadastrar. Vou colocar aqui o link também. Pronto. Já está aqui nos comentários para quem quiser acessar. O Jean fala, sou da área de administração e finanças e quero me especializar em Data Science, seja para a carreira atual ou mesmo, quem sabe, migrar aos poucos. Sim, é o que a gente vê mais aqui. Vários alunos meus, se você ver vídeos aqui no canal, que são pouquíssimos alunos que eu entrevistei agora, eu não tenho tempo de entrevistar, mas foram muitos alunos que nunca trabalharam com Data Science Analytics e estão trabalhando nessa área hoje depois de fazer o curso. Por quê? Porque o curso, eu tenho experiência trabalhando no Google, trabalhando na Disney, trabalhando em várias empresas
Então eu sei o que o mercado quer. É diferente porque muitas pessoas fazem aquilo que eles acham que tem que estudar, e não é. Você tem que estudar aquilo que o mercado precisa, e é isso que a gente foca no curso. O admin fala, para quem está buscando entrar nessa área, é muito complicado conseguir trabalhar nessa área? Não, você precisa estudar, naturalmente, e estudar as coisas certas. Se você não estudar o que for necessário, ou seja, o que o mercado mais demanda, e durante o curso eu faço várias aulas explicando isso, a gente vai trabalhando qual que é a demanda do mercado, dificilmente você vai conseguir entrar, porque você vai estudar uma coisa e o mercado está pedindo outra. Isso acontece muito com cursos de Data Science Analytics. Mas se você estudar o que o mercado precisa, e principalmente com alguém, não precisa ser eu, mas com alguém que realmente tem uma experiência longa nessa área, trabalha em empresas, por quê? Porque ele vai entender as nuances do mercado, ele vai entender as nuances do trabalho, o que você realmente precisa focar, o que você não precisa prestar tanta atenção, como proceder nas entrevistas de emprego e assim por diante. Então isso é extremamente importante para que você consiga uma vaga nessa área, mas é mais do que possível. A gente vê alunos meus aqui que trabalhavam como baristas na Austrália, trabalhavam de babás na Austrália, e estão aqui hoje trabalhando como cientistas de dados. No Brasil, claro que dificilmente, pouquíssimas pessoas saem de babá para ciências de dados, porque a gente não tem muita gente que faz o curso de ciências de dados que era babá, mas a gente tem muita gente que sai de outras profissões ou que nunca trabalhou na área, que também conseguiu um emprego em Data Science Analytics. Jerry, estou querendo entrar na área de dados, estou devorando SQL enquanto não sai seu curso. Sabe algum livro que eu posso estudar? Mentalidade analítica? Cara, eu não sei, boa pergunta, porque a mentalidade analítica, o desenvolvimento do pensamento analítico é extremamente importante. Inclusive, a minha última aula ao vivo foi realmente sobre o desenvolvimento do pensamento analítico. Porém, eu não tenho nenhum livro em mente que eu poderia recomendar agora. Eu vou pensar em algum, porque o pensamento analítico, você desenvolve através do estudo dos dados e quando confrontado com situações que você começa a olhar a situação de perspectivas diferentes. Então isso é muito importante, porque muitas coisas a gente recebe e a gente olha da perspectiva que a gente recebeu, mas o pensamento analítico vai fazer com que você analise aquela situação por diversos outros ângulos e tenha uma resposta analítica para aquele problema que foi apresentado. Então, é claro, não é uma coisa que você desenvolve da noite para o dia, mas existe um caminho para você desenvolver esse pensamento analítico, e isso pode te ajudar. Legal, gente? Bom, hoje foi para falar do Metaverse aqui, espero que vocês tenham gostado. O mundo está mudando, se você não se adaptar, você vai ficar de fora, assim como uma pessoa que hoje não seja uma pessoa que tem um conhecimento profundo da parte tecnológica, vai ficar de fora. A gente vê médicos hoje com telemedicina, se ele não se adaptou para isso, ele dificilmente hoje consegue ter o mesmo volume de trabalho que ele tinha antes, mas é possível você começar agora e você desenvolver isso. Legal, gente? Um abração. Depois faz um vídeo indicando os livros, vou fazer. E o David fala ansioso pelo seu curso. Obrigado, Marcos. Obrigado a todo mundo que participou hoje. E eu volto depois com mais outro vídeo falando sobre Data Science Analytics. Um abraço.